Bom dia, Brasil. Cadê o povo, gente, dessa turma? Essa turma aqui tá difícil, hein? Olha a foto da Stephanie, gente, toda produzida. Querendo conquistar corações aflitos aí, né? Apaixonados. Ô, turma, vamos falar de prosa romântica, né? A gente estava na poesia e, na verdade, a gente já começou a falar de prosa romântica, né? Nós começamos a falar sobre José de Alencar, nós falamos também sobre... Nós chegamos a falar sobre Joaquim Manuel de Macedo? Não, né? Nós chegamos a falar de Manuel Antônio de Almeida, de Sargento de Milícias. Gente, eu acho que eu falei alguma coisa com vocês, sim, que nós começamos a falar do romance indianista, do romance urbano, lembram disso, mais ou menos? Que o José de Alencar ele escreve tanto romances indianistas como romances urbanos, que eu até falei para vocês do Guarani, eu falei para você, eu tinha falado para vocês sobre o Guarani, mas eu tinha falado com vocês sobre a questão também da Iracema, e a gente falou de Lucila, de outros romances urbanos. Tem os romances indianistas românticos e os romances urbanos. No caso, Sargento de Milícias. Bom dia, Gabriel. Então, turma, mas Felipe é bobo, né? Quer chamar a atenção dos gatinhos. Então, é mais ou menos isso que nós iremos falar, tá? Gente, vamos pro... Eu gostaria que vocês dessem uma... existe... Eu não sei se eu pedi para vocês a Moreninha. Eu pedi para vocês a Moreninha, foi esse ano ou foi ano passado? Eu nunca pedi a Moreninha. Foi ano passado, não foi? Não. Foi esse ano? Também não. Não? Não. Então, olha só, a Moreninha é romance, né? E passa-se na ilha de Paquetá, gente. É do próprio Joaquim Manuel de Macedo, né? Acontece aonde? Acontece no Segundo Reinado, no Rio de Janeiro. E é impregnado com um humor bastante leve e sutil. Mas como assim, Água? O teu nome está aqui. Ô, turma, olha só, tem um texto 1 na página 330. Gostaria que vocês fossem para a página 330, por gentileza. Então, olha só, turma, tem 2 fragmentos aqui. O primeiro fragmento vai ser de A Moreninha, né, que é do próprio Joaquim Manuel de Macedo, e nós temos A Memória do Sargento de Milícias, que é do Manuel Antônio de Almeida. Ambos são prosas românticas e são romances urbanos, tá? Pedilúvio Sentimental. Eu preciso de alguém para ser o narrador e alguém para ser... E 2 pessoas aí para poderem interagir com personagens. Quem poderia me ajudar, por favor? Posso dar alguma coisa? Para mim, qualquer coisa vale. Luiz vai ser eu também posso. Luiz vai ser narrador, Felipe vai ser personagem. Quem vai ser o teu personagem? Eu? Então tá, vamos lá. Começa, Luiz, por favor. 3 pessoas havia nesse quarto. Paula, deitada e abatida sob o peso de sua horrível mona, era um objeto triste e talvez ridículo, se não padecesse.
A segunda era uma escrava que acabava de depor, junto do leito, a bacia em que Paula deveria tomar o pedilúvio recomendado, objeto indiferente. Era certo, objeto indiferente. A terceira era uma menina de 15 anos que desprezava a sala. Era em que borbulhava o prazer. Pelo quarto em que padecia uma pobre mulher, este objeto era nobre. Dona Carolina e a escrava tinham as costas voltadas para a porta, e por isso não viam Augusto. Paulo olhava, mas não via, ou antes não sabia o que via. O sensível estudante viu as mãozinhas tão delicadas da piedosa menina já roxas e adivinhou que ela estava engolindo suas dores, para não gemer. Por isso não pôde suster-se e adiantando-se disse: Vai, Felipe. Perdoe-me, minha senhora, Oh, o senhor estava aí? e tenho, e tenho testemunhado tudo. A menina abaixou os olhos, confusa, e apontando para a doente, disse: Ela me deu de mamar. Mas nem por isso deve a senhora coordenar suas lindas mãos a serem queimadas. Quando algum dos muitos escravos que a cercam poderiam encarregar-se do trabalho em que a vi tão piedosamente ocupada. Nenhum o fará com jeito. Experimente. Mas a quem encarregarei? A mim, minha senhora, O senhor falava de meus escravos. pois nem para escravos eu presto. Senhor! Veja se eu sei dar um pedilúvio. E nisto o estudante abaixou-se e tomou os pés de Paulo, enquanto Dona Carolina, junto dele, o olhava com ternura. Quando Augusto julgou que era tempo de terminar, a jovenzinha recebeu os pés de sua ama e os envolveu na toalha que tinha nos braços. Peraí, quem fala agora? É o Felipe, Felipe. Sou, agora deixemos-la descansar, disse o ela moço. corre algum risco? Afirmo que acordará amanhã perfeitamente boa. Obrigada. Amanda Quer podia fazer esse dar-me a honra, personagem. quer dar-me a honra de acompanhá-la até a sala? Disse Augusto, oferecendo a sua mão direita à bela moreninha. Ela não respondeu, mas olhou com gratidão e, aceitando o braço do mancebo, deixou o quarto de Paula. Gente, isso acontecia em uma ilha e tudo dançavam. Depois eu vou colocar um texto, eu vou procurar algum texto curto no YouTube para vocês virem. Quando eu trabalhei isso com as duas turmas de segundo ano, ou três turmas de segundo ano, eles, ai, professor, que saco. Mas era engraçado que tudo era uma diversão, tudo era dança. Isso, já que o romance passa no segundo reinado, então é diferente, né, gente? A corte vai ser diferente, o tipo de dança vai ser diferente. Nós estamos falando de uma literatura do segundo reinado. A gente está falando de romantismo, né? Agora, o nascimento do herói. Quem pode me ajudar que não seja o Luiz nem o Felipe? Quem vai agora? Mariana. Sua história tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo Algibebe em Lisboa, sua pátria, aborrecera-se Professor, por... Oi. a Mariana respondeu o que pode ser. Então tá, obrigado. Eu vou ler esse parágrafo, Mariana, aí você acaba de ler o outro, tá? Aqui, aborreceram-se, porém, do negócio e vieram ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem alcançou um emprego de que o vemos empossado e que exercia, como dissemos, desde tempos remotos, mas viera com ele no mesmo navio. Não sei fazer o que uma certa Maria
da hortaliça quitandeira das praças de Lisboa, salóia, rechonçuda e bonitota. O Leonardo, fazendo-lhe justiça, não era desse tempo, em sua mocidade, mal apessoado, e, sobretudo, era maganão. Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela e, com um ferrado sapatão, assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-se como envergonhada do gracejo e deu-lhe também, em ar de disfarce, um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto uma declaração em forma, segundo os usos da terra. Levaram o resto do dia de namoro cerrado. Ao anoitecer, passou-se a mesma cena de pisadelo e beliscão, com a diferença de serem desta vez um pouco mais fortes. E no dia seguinte estavam os dois amantes tão extremosos e familiares que pareciam selo de muitos anos. Vai, Marianne. Quando saltaram em terra, começou a Maria a sentir-se certo e nojo. Com os dois moraram juntos, e daí a um mês manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão. 6 meses depois, teve a Maria um filho, formidável menino de quase 3 palmos de comprido, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, o qual logo depois que nasceu, clamou 2 horas seguidas sem se largar o peito. Esse nascimento, certamente, tudo o que temos dito, que mais nos interessa, porque o menino de 5 anos é o melhor desta história. Ok. Compare os modos de apresentação dos personagens nos 2 textos e explique quais são as grandes diferenças observadas. Pá, 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 pá. Hoje é dia 19, né? Turma 2001. Vamos lá, né? Então vamos lá, turma. Estão vendo alguma folha aí? Sim. Não é prova não, tá, gente? Eu coloquei isso para o 6º ano, o 6º ano quase morreu. Ah, o senhor vai dar prova pra gente, o senhor vai dar prova pra gente. Eu acho que até que nota, né? O cabeçalho que eu usei porque o meu quadro branco não funciona. Então, vamos lá, gente. É mais fácil eu escrever por aqui do que eu escrever pelo chat. Porque aqui eu tenho uma visibilidade bem melhor. Então vamos lá, gente. Como a gente pode começar aqui? A diferença do tom na apresentação dos personagens no caso, a própria solenidade da linguagem, né? Do narrador do texto 1. Oi. Pode falar, gente, estou ouvindo. E o tom descontraído e ligeiro
do narrador no texto 2. No texto 2. Vamos lá. A idealização Vocês perceberam que essa palavra é muito presente, gente, na nossa vida? No romantismo? Hein? No caso, seria a idealização da mulher, né? A Amanda me deu uma resposta dessa um dia. No caso, a delicadeza, né? A mulher sempre delicada. Quando a gente coloca aí. E a bondade. Toda vez que vocês mexem nesse microfone, eu acho que vocês querem me perguntar alguma coisa. Respeitoso de Rodrigo. É de Rodrigo não, tá, gente? É de Augusto. Estou brincando com o Rodrigo, aluno. Mas o Rodrigo deve estar dormindo, porque ele não está nem ouvindo o que eu estou falando. Boa. Cadê o Guilherme, gente? Também não sei. Gente, vocês já ouviram algum casal atualmente, em tempos contemporâneos, chamar um ao outro de senhor e de senhora? Ressaltando traços caricaturais no texto 2. Podemos ir para 2, turma? Deixa eu ver quem está aqui na sala, no nosso chat. Já vi, professor Felipe. Está dormindo, Rodrigo. Tá. São uns 10 pessoas, né? Pô, gente, o Luiz Eduardo Vargas, ele nunca assistiu a minha aula.
As duas obras em questão apresentam quadros de costumes. A Moreninha, situando a ação nos meados do século, durante o segundo reinado, e Memórias de um Sargento de Milícias na segunda década, época de Dom João VI. Quais são as diferenças entre o namoro de Augusto e Carolina e de Leonardo e Maria? Como que é o namoro de um, gente? O namoro de Amoreninha é todo cheio de convenção, né, de interdição. Para você aquela coisa mais sensível, né? Sim. Nossa. E no caso do próprio sargento de milícia é diferente, porque no caso a própria Maria já estava grávida, então em A Moreninha é muito respeito, é tudo muito respeitoso. E no sargento de milícias a menina já está grávida, né? Então tem uma diferença gritante, né, turma? Poxa, vamos lá. Namoro é cercado de convenções e interdições, né, gente? Não pode isso, não pode aquilo. O Rodrigo nem ia conseguir viver nessa época, não. Então, olha só. Observe-se ao final da cena ao final da cena o respeitoso pedido de Augusto para acompanhar Carolina até a sala. Nas memórias, no caso aqui, memórias de sargento de milícias, tá, gente? Nas memórias, no caso aqui é o outro livro, tá, turma? Memórias de sargento de milícias. É livre. Imagine, né? Ó, ao descerem do navio, Maria já estava grávida. É rápido, né, gente? Leonardo é danado, ó, já estava grávida. De Leonardo. E uma vez, gente, quando eu estudava,
A menina foi chamar o Leonardo de Léo, o Leonardo aqui de Sargento de Milícias. Caramba, meu professor de literatura deu um ataque dentro da sala. Você é íntima a ele? Ah, professor, não pode chamar de Léo, não, não. Cara, eu adorava meu professor. Meu Deus, sabe aqueles foras assim maravilhosos, quando a pessoa merece um fora? Sempre ele dava aquele fora perfeito na pessoa. A linguagem amorosa, que saudade do meu professor. A linguagem amorosa também. Será que um dia vocês vão falar assim, que saudade do meu professor Ronaldo? Também é muito diferente. Cerimoniosa, para marcar a distância. Distância respeitosa entre os namorados. É um paradoxo, né, gente? Em e até agressiva. Nas memórias. Deixa eu ver aqui. Chamando de Léo, tá. Isso é ridículo, Rodrigo. Ninguém me respeita. Ué, você tinha caído, Luiz? Eu não... Ah, já viu o Felipe também. Se machucou não, né, Luiz? Que piadão, professor. Que piadão. Ralei um pouco de olho, mas tá tudo bem. E Luísa, Felipe? E Luísa, o Luiz escreveu o texto? Então, ela tá lá. Ah, Ela está tendo aula agora? não, ela tá tomando café. Gente, Na verdade. ontem eu errei. Eu mandei a aula de vocês para o segundo ano do Jabu. Só que eu não sou professor de literatura do segundo ano. Eu sou professor de gramática do segundo ano de lá e de redação. Aí, o segundo ano, para mim, assim, professor, você vai dar aula de literatura para a gente? Que saudade. Eu peguei e falei assim, não. Não, professor, o senhor vai dar. Eu não. Aí depois a Suzana igual uma maluca. Ronaldo, você não mandou a aula. Aí eu falei assim, eu vou falar com a Amanda e com o Rodrigo. E com o Luiz, que são os 3 contatos que eu tenho, né? Aí a Amanda tinha um tempão que não estava online, ela vai demorar a me responder. O Rodrigo, idem. Aí o Luiz estava. Não, o Luiz eu liguei. Não, vou ligar. Não, professor, o senhor não mandou. Aí por isso que eu demorei para gerar o link. Viu? O professor também erra, né, gente? Muitas vezes, né? Uma vez que os 2 livros foram escritos na mesma época, com um intervalo de menos de 10 anos, quais seriam as razões dessas diferenças, turma? Ou seja, o livro faz parte da mesma escola literária, mas a diferença foi de 10 anos, né? Uma diferença de 10 anos de uma escrita a outra. O que deve ter feito, né? Ter essa diferença toda?
Eu acho que são as épocas, professor. Tipo, a morenice trata na época da escravatura, né, e tal. Isso aí. Já o Memória de Sargento de Milícia já não parece ser isso aí, não. Ah, não? É exatamente isso, Felipe. Embora eles estão na mesma época, eles retratam tempos diferentes. Gente, ó, exemplo, nós tivemos um exemplo disso ano passado na própria feira, né? Nós estávamos na mesma época e nós estávamos falando de coisas diferentes, né? É por aí. É... Vocês terão mais aulas hoje? Sim, a gente vai ter aula da Jaqueline depois. Vocês estão aprendendo o que? Brasil, história? A gente está em Revoluções Inglesas. Oi? A gente está em Revoluções Inglesas. Ah, não, a gente já está em outro período. É. Então, vocês tiveram física hoje, né? Literatura e história. Isso mesmo. Gente, o bom, pelo menos, assim, é que não precisa dar tanta matéria e é uma forma que vocês assimilam melhor, não é? Eu acho que é mais fácil para assimilar, não? O que ensinou isso pra você? Estou falando assim, exemplo, literatura. Eu estou falando em relação à literatura, tá? Eu acho que eu estou tendo um espaço melhor para se trabalhar e eu acho que dá para vocês entenderem mais do que como era no passado. Hum. Também pode ser que eu esteja enganado. Gente, vocês estão conseguindo copiar aí?
Então, turma, é exatamente isso, né? Como o Felipe tinha falado. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, que fica melhor. Embora na mesma época retratam tempos diferentes, né? Nas memórias, a história passa-se no tempo de Dom João VI, portanto, entre 1808 e 1821. Em A Moreninha, na época do Segundo Reinado, mais de 20 anos depois. No entanto, a principal razão é que os livros apresentam quadros de costumes de classes sociais diferentes. As memórias focalizam as camadas populares e A Moreninha, a classe média alta. Tudo bem até aqui? Professor, essa letra B aí me lembra aquela novela lá que tá passando. Qual? Essa que está passando agora? Ah, não sei, mano. Na novela que tá na Globo, que é daquela menina lá que ela quer casar com aquele maluco lá que é pobre e o rico quer casar com ela. Hum. Gente, olha só. Vocês têm grupo de WhatsApp com a turma toda? É porque eu estava pensando numa possibilidade de fazer um trabalho com vocês, sabe? Mas isso eu vou amadurecer a ideia. Turma, para casa, vocês façam a página 334 a 336, por favor. Seria uma discussão, Rodrigo, de 4 romances. Cada grupo ficaria com um romance, tá entendendo? Mas aí isso será algo trabalhoso. Aí eu já vou ouvir na minha cabeça, então eu prefiro nem. Posso. Você está na 2B mesmo, Maju? Você está na 2B mesmo, Maju? Caso vocês não consigam receber. Todo mundo copiou, caso vocês não consigam copiar, eu mando na Agenda Edu essa folha aqui. Eu estou falando, Manu, porque a gente está faltando menos de 1 minuto. Vai acabar a qualquer momento, vai cair a conexão. Maju, né? Estou chamando a Maju de Manu. Ah, tá, tirou print. Né, Felipe? De repente,